Você já ouviu falar do War? Já jogou esse joguinho de estratégia? E o banco imobiliário? Eu prefiro esse que tem as notinhas. Já existe de cartão de crédito, mas não é muito minha praia não. Fala Master Player! Tudo beleza? Eu me chamo Paulo Emílio e falo aqui no meu canal sobre educação com entretenimento. Hoje a gente vai falar sobre os jogos de tabuleiro e o desenvolvimento comportamental. Vamos nessa! O Banco Imobiliário e o War são dois jogos de tabuleiro dos mais conhecidos. Provavelmente você já jogou, você conhece ou conhece alguém que já jogou, sabe do que eu estou falando. Se você não sabe, por favor, vai logo, compra um jogo desse e aprende a jogar. Pois é, esses dois jogos, eles são incríveis. Por exemplo, o Banco Imobiliário, ele é muito bom para desenvolver na criança e, por que não no adulto, a capacidade de planejar financeiramente, de pensar por antecipação, de criar estratégias para o seu ganho ou desenvolvimento financeiro, de negociar. Então imagine esse jogo sendo aplicado para uma criança de 8, 10, 12 anos para você falar sobre questões financeiras de uma forma completamente diferente. Imagina agora o War, que é um outro jogo incrível, ajuda a desenvolver muito a capacidade de estratégia, também de planejamento, mas pensar estrategicamente. Pois é, esses dois jogos, como exemplo que eu estou trazendo para você, são jogos que ajudam a gente a entender a importância dos jogos de tabuleiro para o desenvolvimento de competências técnicas ou comportamentais. Existem basicamente três jogos que são utilizados em treinamento e desenvolvimento: os jogos de estratégia, os jogos de percurso e os jogos de cooperação. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Os jogos de estratégia, como o próprio nome diz, envolve estratégia. Óbvio. Normalmente, uma pessoa contra a outra. Mas você pode ter 4 participantes. E você pode também ter equipes. Quando você tem um jogo, por exemplo, com 2 participantes, um contra o outro, imagina isso numa turma de 20 pessoas. Você pode colocar 10 pessoas contra 10 pessoas, ou seja, fazer 2 times. Quando você tem um jogo de estratégia, ou melhor, um jogo como esse aqui, que envolve estratégia, mas que também envolve desenvolvimento de competências técnicas, como um banco imobiliário, imagine, em vez de eu ter 4 participantes, eu ter 4 equipes de 5 pessoas participando do jogo, tomando decisões em conjunto, em time, para ver qual é o time que ao final do jogo consegue ter a maior quantidade de dinheiro ou de investimentos feitos no banco imobiliário. Apenas um exemplo. Então, o jogo de estratégia, ele é utilizado em treinamento. Em vez de eu ter uma pessoa, eu tenho equipes. Já os jogos cooperativos, eles normalmente são até parecidos com os jogos de estratégia, mas eles têm como princípio básico a cooperação entre os times. Então, em vez de eu ter apenas elementos de competição, eu passo a ter elementos cooperativos. Um jogo exemplo que eu gosto muito é o Travessia, ou o X, que é um jogo que pode ser trabalhado de forma cooperativa e competitiva. Outro exemplo é a Batalha de Sedan, que é um jogo bem legal para você trabalhar de forma cooperativa. O jogo também é conhecido como Cilada, onde você tem 3 soldados e um general, e os 3 soldados trabalham de forma cooperativa contra o general. E o terceiro tipo de jogo de tabuleiro muito conhecido são os jogos de percurso. Também, como o próprio nome diz, você tem um percurso a percorrer. Tan obvio que ni siquiera pienso decirle obvio. Nesses jogos, normalmente você usa dados e você tem um caminho. Nesse caminho, você tem alguns desafios. Em treinamentos, os jogos de percurso que são facilmente replicados, são facilmente montados por qualquer instrutor, você vai colocar lá as casinhas em sequência, cada casinha com um número, e entre essas casinhas você vai ter umas casinhas de cores diferentes que são provavelmente os desafios. São nesses desafios que você pode trabalhar as competências, sejam elas técnicas ou comportamentais. Como esse é um tipo de jogo mais fácil de ser criado, eu vou me ater um pouquinho mais nele, para que você possa desenvolver o seu no seu próximo treinamento. O jogo de percurso, você primeiro tem como base a sequência, tá? Essa sequência, você, na maioria das vezes, as pessoas utilizam um dado para fazer o movimento das peças. Só que o dado eu não gosto muito de utilizar, porque o dado é um elemento de sorte. E aí já vem a primeira dica minha e uma boa mudança quando se fala em termos de jogo de percurso. Eu trabalho, por exemplo, com perguntas. Eu digo, a cada pergunta que eu fizer, eu tenho uma quantidade de movimentos que está valendo. Então, a título de exemplo, eu posso pegar uma cartela e dizer, olha, essa cartela aqui vale um movimento de 3 casas. Ela tem uma pergunta. E aí eu faço a pergunta, se a pessoa souber a resposta, ela anda as 3 casas. Se ela não souber, ela fica parada. Eu também posso fazer uma pergunta sobre qualquer coisa da empresa, sendo um treinamento empresarial, para saber qual é a equipe que vai começar o jogo. De novo, ao invés de eu ter o jogo de dado para saber quem começa, eu tenho uma pergunta e quem responde corretamente começa jogando. Então, esse é um elemento importante
para o treinamento. É fugir daquilo que diz respeito à sorte ou azar. Quanto mais você puder utilizar elementos que mexam com as competências técnicas ou comportamentais, melhor. Outra coisa muito comum no jogo de percurso é você ter, nessas casinhas que eu falei, elementos de dinâmica, de atividades, de desafios. Aí, isso vai variar bastante de atividade de desenvolvimento. Dependendo da competência, você vai ter um jogo. Eu vou dar um exemplo. Se você estiver trabalhando comunicação com a sua equipe e você colocar numa dessas casinhas o cubo, vamos botar lá o desafio do cubo. Cubo soma. De novo, vai aqui no cardzinho e veja o que eu falo da utilização do cubo soma para comunicação. Pois é, quando você faz uso do cubo soma para a comunicação dentro do jogo de percurso, é muito legal. Porque além de estar trabalhando um jogo de percurso com várias atividades, você vai ter uma específica para comunicação. Mais à frente, você pode ter uma outra atividade, um outro desafio mexendo com um outro elemento, como por exemplo, planejamento. O que você precisa fazer é, ao montar o percurso, é imaginar quantas atividades vai ter e quais são os desafios conectados à competência que você quer trabalhar, beleza? Outro elemento muito importante na utilização de jogos na educação com entretenimento é o famoso MDA. O MDA é uma metodologia criada num evento de jogos de console há uns 20 anos atrás. E essa metodologia, elas são as iniciais em inglês de mecânica, dinâmica e estética. Explicando, a mecânica diz respeito às regras do jogo. Por exemplo, um banco imobiliário tem suas regras. As regras você não muda durante o jogo. Imagina eu jogando com você, imagina eu perdendo o jogo e mudando a regra. A mecânica no jogo você não muda. Então as regras, elas precisam ser muito bem explicadas e muito bem entendidas antes de começar o jogo. O segundo elemento é a dinâmica do jogo. A dinâmica é permitida mudanças durante a aplicação. A dinâmica em treinamento é, para mim, uma das partes mais importantes. Porque é na dinâmica que você desenvolve a competência, seja ela técnica ou comportamental. Eu vou dar um exemplo. Durante a aplicação do jogo, imagina que eu formei equipes e cada equipe tem um líder. E aí eu percebo que numa determinada equipe as pessoas não estão participando, porque tem um chefe dentro da equipe que não está deixando as pessoas participar. Eu posso inventar uma dinâmica e dizer, gente, agora é o seguinte, as pessoas que estão em cargos de chefia, que são os líderes, não podem mais falar. Só quem fala são as outras pessoas do grupo. Eu dei férias para os chefes. Pronto. Essa dinâmica faz com que o restante do grupo participe e ela não impacta diretamente nas regras do jogo. E ela está sendo criada com o único objetivo de desenvolver a competência. Por exemplo, se eu quiser mexer com elementos de comunicação ou até mesmo de liderança, talvez a implementação de uma dinâmica como essa permita ficar mais claro a importância da liderança dentro deste contexto do jogo. Portanto, toda dinâmica ela é construída, ela é pensada com foco, com o objetivo na competência, seja ela comportamental ou técnica. O terceiro elemento é a estética. A estética diz respeito ao visual. Todo jogo, quando ele é criado, ele precisa ser pensado do ponto de vista estético. As pessoas se encantam, elas entram no jogo. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Eu tenho um jogo chamado Batalha de Sedan, que é um jogo que tem como origem o jogo Cilada. A Batalha de Sedan, a origem dela, ela é soldados contra um general. Durante o jogo físico, real, com uma empresa, num treinamento, eu me visto de general. Então eu apareço lá como general, com boina, com roupa camuflada e jogo contra as pessoas, colocando lá o bonezinho de soldado e tal. Então esse visual, essa estética é extremamente importante num jogo. Então aqui você está vendo, por exemplo, no banco imobiliário, a estética do jogo, o visual que foi criado do jogo. Isso faz com que as pessoas se interessem mais. Imagina isso aqui sendo um pedaço de papelão sem cor. Não é muito legal. Portanto, esses três elementos, mecânica, dinâmica e estética, são fundamentais na realização de jogos, dinâmicas e atividades no desenvolvimento de equipes. Beleza? E aí, você gostou da dica do MDA e da dica para a criação de um jogo de percurso? Comenta aqui, faz alguma pergunta para mim, que eu vou te ajudar no desenvolvimento de novos jogos e atividades e na produção de vídeos que são interessantes para você. Curte, comente, compartilhe com seus amigos e não se esqueça, siga a gente, ative o sininho para receber a notificação do próximo vídeo, beleza? Forte abraço, tchau, tchau!